Primeiro eu quero dizer que como eu estou aposentado, né, eu tenho uma experiência, claro, fiquei 30 anos na Polícia Federal, trabalhando mais especificamente com essa temática, mas eu sou psicólogo, sou especialista em dependência química e também sou advogado. Então, aqui vai a opinião não especificamente do policial, apenas com uma visão da segurança pública, mas com a visão do cuidado com o usuário de droga, com dependentes químicos, porque há 15 anos eu estou aposentado e trabalho exatamente com dependentes químicos, na condição de psicólogo, especialista em dependência química e também de advogado que sou. Então, eu quero dizer que quero dar um parecer que não significa que é o verdadeiro, mas o que eu penso. Eu acho que não é uma decisão oportuna, pelo menos nesse momento, eu acho que o país ainda não comporta uma decisão desse tipo. Mas antes eu queria explicar aos que nos assistem que existe uma diferença entre descriminalizar ou discriminar, como querem alguns, e liberar. Então, acredito que o Supremo, porque ainda tá faltando ele esmiuçar essa decisão, né, usando assim uma palavra nossa, uma palavra popular, ele vai ter que destrinchar esses detalhes dessa decisão deles, porque ontem foi só o eixo principal, foi a descriminalização. Então, falta a gente saber se vai ser uma descriminalização com liberação ou se vai ser uma descriminalização continuando a proibição, porque é diferente, como dizer, liberar uma coisa, descriminalizar outra. Você, em Portugal, descriminalizou todas as drogas, mas elas continuam proibidas, muitas delas continuam proibidas. Então, mas não é uma pena, é sim uma medida socioeducativa, não mais passa pelo crivo do juiz, mas, por exemplo, o porte de maconha para consumo pessoal em Portugal é descriminalizado, mas é proibido. Então, a pessoa é submetida, uma vez pego, ela pode sofrer medidas socioeducativas do tipo ter que prestar um trabalho à comunidade, suspensão de carteira de motorista, pagar multas, participar de um curso educativo, coisas desse tipo. Então, se a descriminalização do Supremo, ou continuando a proibição e houver medidas socioeducativas efetivas que realmente sejam cumpridas, certamente o dano não será tão grande. Mas se for uma descriminalização acompanhada da liberação, com certeza os danos para o país são incalculáveis, a exemplo de todos os países que descriminalizaram, onde houve um grande crescimento e, consequentemente, grandes prejuízos para a sociedade como um todo. Deusmar, a gente tem visto a nível nacional que esse tema ele tem sido pautado tanto no Congresso e agora no Supremo Tribunal Federal. E essa queda de braço em relação a esse tema, a gente não chega a um denominador comum. Na sua opinião, o Supremo que deveria tratar desse tema ou o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado é quem tem legitimidade para liberar ou não o porte da maconha para uso pessoal, na sua opinião? Na minha opinião, sem nenhuma dúvida, o Congresso Nacional. Eu acho que o Supremo, nos últimos anos, ele tem se inserido muito em áreas que não é, ao meu ver, não é da sua competência, não é da competência daquele tribunal. E outra coisa, nesse caso específico, porque o pedido original era para julgar o artigo 28 da lei, a Lei 8.343, que é a lei de drogas aqui no nosso país. Então, o artigo 28, ele não especifica droga, tipo de droga, ele diz que serão proibidas aquelas e criminalizado o seu consumo e tráfico, aquelas substâncias relacionadas à portaria da Anvisa. Então, quer dizer, mas é genérico, sem especificar que tipo de droga deixando a critério do órgão da saúde, que é exatamente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então, acho que o Supremo,
nessa medida, além de ele invadir a competência do Congresso Nacional, ele invade também a competência da Anvisa, uma vez que ele especifica maconha. Então, quer dizer, houve uma invasão dupla aí de competência, não só de órgãos, mas também na extensão da invasão, porque foi, além de descriminalizar, que é uma competência do Congresso Nacional, a meu ver, ainda especificou que seria a maconha em si. Mas isso é uma porta escancarada para a descriminalização ou até mesmo a liberação de todas as outras drogas. Então, eu acho que foi um erro grave que o Supremo cometeu, inoportuno, e que a sociedade vai pagar muito caro por isso. O mundo todo tem caminhado na direção da flexibilização. O mundo todo, vírgula, o mundo ocidental, né? Porque o oriental, o mundo, a parte oriental, o asiático, são mais conservadores. Mas o Ocidente tem caminhado um pouco no caminho da flexibilização. Mas, repito, em todos eles, os prejuízos têm sido incalculáveis. Eu acho que o Brasil não devia seguir modelos de outros países com culturas diferentes, e sim traçar a sua própria política e, quem sabe, num futuro, depois de campanhas educativas, mostrando campanhas nacionais ininterruptas, depois de alguns anos, onde a sociedade estivesse totalmente esclarecida, principalmente a juventude, aí se pudesse falar dessa flexibilização, dessa descriminalização. Até porque, no momento, a própria legislação ela não prevê pena privativa de liberdade para o usuário de drogas. Para quem importa droga para consumo pessoal, a pena é exatamente uma repreensão do juiz, um trabalho à comunidade ou participar de um curso educativo. Quer dizer, está extremamente humanizada. Dizer que alguém está encarcerado porque é usuário de drogas, isso é uma falácia. E me perdoe a expressão, mas isso é uma mentira. A lei, desde 2006, não prevê pena de privativa de liberdade para usuário de drogas. Existem usuários encarcerados, sim, mas eles estão encarcerados por outros crimes, não pelo fato de portarem drogas para consumo pessoal. No programa Olho Vivo de hoje, a gente conversando ao vivo com Deusimar Guedes, delegado federal, psicólogo, advogado, atua na Paraíba em várias conjunturas sobre esse tema, aprovado no Congresso, ou melhor, aprovado no Supremo Tribunal Federal, a liberação para o porte de maconha para uso pessoal. Hoje, Deusimar, e o senhor, como ninguém, sabe dessa realidade, quem está em casa também nos acompanhando agora há de concordar. Nós vemos hoje, na nossa região, na Paraíba, no Brasil, eu diria até que no mundo, várias realidades de fragilidades causadas pela droga, pelo consumo da droga. Vidas dilaceradas, famílias também afetadas diretamente, direta e indiretamente pela droga. E eu lhe perguntaria, na sua opinião, a liberação para o porte de maconha, para uso pessoal, aprovado no Supremo, seria, caso mantida essa decisão, colocada em prática, seria a porta de entrada para a liberação de outras drogas? Tudo bem que nesse tema em questão, liberou-se apenas a maconha, mas, na sua opinião, seria a porta de entrada para a liberação de outras drogas que até então são ilícitas no Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, como falei, o Supremo ele fez um puxadinho ali, porque o pedido original era em relação à descriminalização, falando do artigo 28, que não especifica drogas, seria uma descriminalização para todas as drogas. E aí ele fez um puxadinho e falou de maconha, mas isso aí, claro, há uma falha muito grande nisso. Qualquer advogado que tiver interesse nisso, vai peticionar isso aí em relação ao artigo 28, que foi o pedido original, e com facilidade vai alcançar isso aí, em termos jurídicos. Uma vez que foi descriminalizada a maconha, ela vai ter equidade em relação às outras drogas, quer dizer, não tem... Essa decisão teria que ser via Congresso Nacional, após uma pesquisa nacional, porque essa é a grande diferença. O Congresso, os congressistas, eles são votados pelo povo, pela população. Então, eles têm legitimidade, isso é de acordo com a vontade popular, e a maioria da população brasileira, que eu duvido que uma pesquisa nacional aprove essa descriminalização. Então, após uma pesquisa nacional, o Congresso, embasado na vontade popular, e aí fazia as modificações que a lei merecesse. Mas aí, essa decisão do Congresso, do Supremo, na minha visão,
ela é extremamente nociva à sociedade em termos de saúde pública, em termos de segurança pública, em termos de educação, e está na contramão de uma segurança jurídica para o nosso país. É uma invasão extrema, uma invasão indevida de competência de poderes, entre os poderes. O senhor, inclusive, a partir dessa sua opinião, uma convocação de um plebiscito seria uma decisão final acerca deste tema para que o povo pudesse dizer a opinião, se é a favor ou contrário, através de um plebiscito? Sim, acho que primeiro é se deixar que o Congresso decida, que é quem tem a competência legítima, constitucionalmente falando, para tomar essa decisão de modificar uma lei. E se tal droga vai ser descriminalizada, ou se todos vão ser descriminalizadas ou criminalizadas, isso cabe ao Congresso. E, com certeza, o Congresso jamais tomaria uma decisão dessa se não fizesse uma consulta popular. Inclusive, esses projetos que tem no Congresso Nacional em andamento, eles passaram por vários debates com comissões diversas, segmentos da sociedade, representantes da sociedade civil, os mais diversos, todos foram ouvidos. Então, não seria legítimo tomar uma decisão desse tipo sem uma consulta popular. Eu acho que, primeiro, a sociedade brasileira é quem tem que decidir, porque, eu digo sempre, só quem conhece a verdadeira extensão do problema da dependência química é quem tem um dependente químico dentro de casa. Então, quem tem um dependente químico na sua casa, na sua família, tem a verdadeira noção. Agora, pessoas que estão lá, numa posição privilegiada, em seus gabinetes, apenas com teorias, tomar decisões desse tipo, eu acho que elas são totalmente arriscadas, indevidas e nocivas à sociedade brasileira.